E ele fala uma coisa que é muito simples e é um fato. Vítimas não vencem. Vítimas não fazem nada. Alguém pode buscar um psicanalista, um psicólogo, um constelador. Tem vários caminhos. Eu acho que algo interessante a estarmos abertos é a esse conselho. Busque alguém. Busque o autoconhecimento. Busque saber da sua história. Então, busque sua árvore genealógica. Busque conversar com seus pais e perguntar o nome dos seus avós e o nome dos bisavós. E saber um pouco de onde você veio. E saber como é que era a criação dos seus pais. E aí, buscando e ficando curioso, algumas coisas vão surgir. E algumas coisas vão começar a fazer algum sentido para a nossa própria história. Demais. Aí eu posso pegar isso e levar diante de um profissional. Me ajuda. E o que o profissional faz? É tão legal que tem gente que acha assim, psicólogo e especialista é para quem tá doido ou para quem tá problema. E não. Quem é o profissional da saúde mental? É aquela pessoa que vai, no meu ponto de vista, tá? Aí eu quero colaboração de vocês, se pensarem diferente. No meu ponto de vista, o profissional da saúde mental é aquela pessoa que vai me ajudar a organizar as informações que eu tenho na minha mente. Às vezes minha mente está uma bagunça e ele tem ferramentas e habilidades para me ajudar. Então é uma parceria, uma construção juntos. Willy, olha para isso aqui dessa forma. O que você acha? São perguntas. Então tem todo um direcionamento e é fundamental essa participação de um profissional. Deixa eu só falar um negócio que o Léo estava falando e me veio uma inquietação aqui para jogar na mesa como as histórias são diferentes. O Léo, aos 18 anos, teve que se despedir da mãe dele. E eu, aos 18, conhecia a minha mãe. Massa. Olha só. Eu vi a minha mãe pela primeira vez aos 18 anos de idade. Então, como cada pessoa tem uma história, né? E qual é a história que a gente conta da nossa história? Essa pergunta eu achei fantástica. Qual história eu conto da minha história? Eu posso contar a história de eu sempre fui muito triste e até os 18 anos eu nunca conheci a minha mãe. Eu posso falar essa história ou eu posso falar, cara, que incrível, aos 18 anos eu conheci a minha mãe. E eu passei a viver diferente. Então, eu decido a história que eu vou contar. E eu gosto de me enxergar não como vítima, mas como protagonista da minha história. Então, eu gosto de enxergar lados positivos da minha história. O quanto... Às vezes é difícil a gente conseguir ter essa clareza. Sim. Só conhecer é o suficiente para ter essa clareza? Se bem que a gente estava gostando do profissional até para isso, né? Para ajudar a gente nessa questão, né? Porque eu vejo que às vezes a pessoa não só não tem informação, mas como assim... Cara, tá bom, você está falando isso. Olha aqui a dor que eu estou sofrendo. Olha a dor que eu estou passando, né? Olha a dor que eu passei. Sim. Dá essa sensação também de... Demais. Né? Não parecer que é uma escolha... boba, né? Eu falei, eu escolho ser o dono da minha vida. Sim, não é tão simples mesmo, né? Demais, porque a dor, o luto, ou talvez a gente está um pouco tendencioso a ser a vítima, né? Não, a vida me impôs isso, olha só que injustiça comigo. Quando eu tive o contato, e eu não era de ter muito contato com os profissionais da área, isso mudou a chave na minha vida. Eu vi que até então... Eu estava vivendo o luto ainda e não tem problema viver o luto, mas só viver o luto não ia ajudar em nada na minha vida. E quando eu tive contato e eu pude então enxergar a minha história com uma outra visão, é como se uma chave tivesse virado na minha vida. Então hoje eu olho para a minha história e antes de ter o contato com um profissional, como a gente comentou aqui, eu olhava e autoestima baixa, sem confiança, sem perspectiva de vida, sem sonhos. Então, quando eu tenho contato com esse profissional e esse cara me faz enxergar tudo diferente, é como se tudo se fizesse novo para mim. Então, eu olho para minha história hoje, eu tenho orgulho. E eu não lamento porque eu parei de viver aos 18 anos com minha mãe. Eu agradeço porque eu vivi até os 18, eu agradeço porque eu tive a oportunidade de viver e aprender muita coisa. E olho pra minha história do que eu fiz depois que minha mãe faleceu. A tendência era o quê? Era eu ficar jogado, era eu entrar em depressão, algo do tipo. Mas eu peguei aquilo como força. Então eu olho pra minha história e hoje eu sei quem é o Leonardo. Hoje eu sei o que eu superei. Hoje eu sei o que eu venci. Hoje eu sei o que eu posso vencer e conquistar. Não é qualquer coisa que hoje tira a minha confiança. Porque eu sei e eu passei a conhecer a minha história e a dar crédito a ela depois que eu tive contato com o profissional. Então isso de fato é de extrema relevância. Interessante essa confiança. Não é confiança, não. Você falou de confiança, mas essa sua certeza da confiança. Essa força, né? Essa força, né? Nessa... E provavelmente tem a ver com tudo isso, né? Com o sofrimento que passou, que isso te impulsionou, ao invés de ao contrário, né? Sim. E tem a ver também. Falou, pode falar. Só uma coisa que ele falou que eu achei muito legal.
desse lugar de vítima, né? Que as pessoas estão. E às vezes se colocam, né? Ao contar a sua história. Pegando um gancho já para um outro possível tema. Um dos pontos que é legal a gente implementar é o olhar sistêmico, né? Às vezes eu me coloquei no lugar de vítima porque, sei lá, o meu pai me maltratava. Deixa eu entender, então, qual é a história do meu pai. E aí eu vou desencadeando um monte de coisa e vai me fazer entender, ter uma percepção muito melhor sobre o lugar que eu estou, né? Quando eu entendo a minha origem. Muito bom. Inclusive isso, né? Se coloca como vítima porque colocar-se como vítima foi o que você aprendeu como ser, né? Foi a forma como foi ensinado, né? Mas quando eu ouço a palavra vítima, inevitavelmente eu lembro do Wendel Carvalho, que é um cara que eu sigo nas redes sociais. Ele é gosto dele. Um treinador de pessoas. E ele fala uma coisa que é muito simples e é um fato. Vítimas não vencem. Vítimas não fazem nada. Vítimas não trocam de carro, vítimas não pagam suas contas em dia, vítimas não são felizes no casamento, vítimas não são bons pais ou boas mães, vítimas não fazem graduação ou pós-graduação, vítimas não estudam, vítimas não fazem nada. Vítimas não vencem na vida. A vítima só sofreu, né? Só sofre. Então, assim, que coisa ruim é ser uma vítima. E eu não quero jogar peso pra ninguém, não é uma crítica. É só abrir os olhos das pessoas e falar, tem uma outra possibilidade de vida. Eu posso ser uma vítima ou eu posso ser um vencedor. Eu posso ser uma vítima, alguém que só recebe da vida sofrimento, ou eu posso ser um protagonista. E sair desse lugar onde eu estou estagnado e tentar novos caminhos, tentar viver diferente. É a palavra que a gente escuta direto aqui, eu pelo menos aqui nos podcasts e nas lives que a gente tem acompanhado, é a autorresponsabilidade, né? Essa palavra que o pessoal está usando muito hoje em dia. Essa palavra é poderosa. Demais. Poderosa. Quero levantar também outra questão. Por exemplo, a gente fala de tomar posse da nossa vida, né? De ser protagonista. Sendo que tem muitas coisas na vida que a gente não tem influência. Então, não sei como é que vocês enxergam isso, mas eu imagino que tem um círculo de influência onde eu posso mexer, onde eu posso trabalhar em cima. E tem outras coisas que eu não tenho poder de mudar. Então, se vai chover hoje, se o dia vai chover muito forte, eu não vou poder fazer alguma coisa ali, eu tenho que tomar uma postura em cima, sabendo que aquilo não vou conseguir mexer. Sim. Mas eu tomo uma decisão onde eu posso influenciar. Sim. Né? Como vocês enxergam essa relação das coisas que a gente não pode mudar e das coisas onde a gente pode influenciar alguma coisa, sabe? Que tem a ver com o que vocês estavam falando mesmo, né? De aceitar aceitar a história, ok. E como também aceitar as coisas como elas são, determinadas coisas. Sim. Né? Vai chover hoje. Ok. O fato de chover ou não está sobre a minha responsabilidade, sobre o meu poder. O que está sobre a minha responsabilidade? Ter analisado ontem a previsão e ter saído de casa com guarda-chuva, por exemplo. Inclusive vai chover para todos, não só para você. Exato. Vai chover na cidade inteira. Muita gente vai se molhar, muita gente não está esperando a chuva. Eu posso escolher sair e tomar um banho de chuva, porque eu gosto de chuva. Eu posso, de alguma forma, me dar bem com o que está acontecendo. Agora, eu não posso escolher sofrer pelo que está acontecendo se isso foge do meu controle. Então, está chovendo. Se eu me colocar na janela, ficar olhando a chuva e sofrendo porque eu não vou poder sair e tomar um banho de sol, eu estou decidindo estar em um estado de sofrimento. Perfeito. Então, assim, é abrir mão mesmo daquilo que eu não controlo. É não perder energia e tempo com aquilo que não está sobre a minha guarda. Então, isso é um processo de amadurecimento e ter muita inteligência, até emocional, para falar isso não é meu, não cabe a mim, não compete a mim, ponto final. E isso reverbera em tantos... Demais. Vai chover hoje, eu tenho uma reunião importante lá no plano, lá no centro de Brasília. Eu sei que eu vou ter que sair um pouco antes, porque o trânsito vai estar intenso. Eu sei que os pneus do meu carro precisam estar em dia. Eu vou me preparar, vou colocar uma roupa adequada, vai fazer frio. Então, assim, até eu decidir estar preparado para isso é muito importante. Até eu não negligenciar a chuva, né? É muito importante. E a chuva, como a gente falou, foge do nosso controle. Eu acho que a gente precisa agradecer por esses imprevistos, pelas coisas difíceis que a gente passa. Porque
é como se essas coisas difíceis nos impulsionassem a mudar. Então, o cara, ele quer ser rico, ele gosta de dinheiro, porque talvez ele sabe como é que é difícil não ter dinheiro. Ele sabe como é que é difícil passar necessidade. Então, o fato dele passar necessidade, agora o impulsiona e o faz ir atrás de se autodesenvolver. Porque ele se autoconheceu. Ele viu que era difícil aquela realidade. Ele viu que era difícil, às vezes, andar na chuva. Então, o que ele faz? Eu vou comprar um guarda-chuva. Então, eu vou aprender a andar na chuva. Eu vou aprender. Eu não posso escolher não andar na chuva. A chuva vai ela vai cair, mas eu posso aprender. Então, eu gosto de falar sobre essas coisas sobre esse olhar. As coisas, elas acontecem. O Willy não escolheu conhecer a mãe dele com 18 anos. Eu não escolhi perder minha mãe, mas ela aconteceu. Eu gosto de olhar sempre o lado positivo da coisa.